Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que, quando eu disse para ele, nós achamos até curioso, né? Porque eu fui até pesquisar. Nós já estamos no programa, acho que estamos perto do programa 270, né? Da série Mosaicos do Novo Ciclo. E nós nunca falamos especificamente sobre o tema de hoje, que vai ser livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Já falamos sobre isso, já abordamos superficialmente isso, mas hoje especificamente nós vamos falar sobre livre-arbítrio. O que vem a ser isso, se isso existe, se não existe, se isso é invenção humana, se é modismo, o que é. Então, como é que você está, Jorge? Tudo bem? Perfeito. Aí, assim que é. Estou muito bem, Greg. Quais são as novidades? Vamos lá. Nada, tranquilo. Tudo tranquilo. Cada dia é uma batalha, vida boa, né? Como tem que ser, tudo certinho. O importante é a gente ir se mantendo, né? Tentando se manter com saúde. Tem que aprender todo dia que às vezes a gente vai analisar assim, o mundo de maneira geral. Assim, eu uso parte do meu dia, às vezes na primeira hora, ou pelo menos uma vez pela manhã e uma vez antes de dormir. Eu durmo assim, às vezes 1h30, 2h30, 3 horas, né? Eu sempre dou uma geral nos jornais do mundo inteiro para ver como é que o mundo anda, né? Porque faz parte, você tem que saber qual é o barco que você tá, né? Sim. E às vezes aí, assim, a gente experiencia alguns fragmentos de revolta, ou tristeza, ou essas coisas assim, mas isso é como se fosse o tempero da vida para você compreender o quão necessário é se assenhorar da vida e o quão necessário é trabalhar para que a coisa dê certo, pelo menos no alcance dos nossos olhos, né? Aí isso eu faço todos os dias. Então tem sido, como o mundo está um período mais complexo, daí tem sido uma experiência bem interessante, sabe? É interessante mesmo, porque quando a gente começa a se vigiar, cada processo é individual, né? Cada um sabe de si. Mas quando você começa a perceber que você já não gosta mais de determinada coisa, não gosta mais de ver determinada coisa, não gosta mais de saber de determinada coisa, então você vai fazendo... isso é bom quando acontece naturalmente, não quando alguém... Né? Lógico, não tem sentido. Não tem sentido algum, exatamente isso. Então, eu tenho percebido, nos dias que nós estamos vivendo aqui, eu tenho sentido e fico triste, porque a gente passa por situações caóticas, e quando a coisa ameniza, vamos dizer, quando existe a poeira está se assentando, existem pessoas, existem seres... Ele está bem no tema que nós vamos falar hoje, dentro do seu livre-arbítrio, que querem ver a poeira levantar de novo, porque essa aqui que a gente já falou em programas, os desejos, né? Eu preciso daquilo lá porque aquilo me alimenta, então eu preciso criar porque... Então você vê pessoas fomentando notícias falsas, semeando discórdia, semeando isso e aquilo, criando um novo medo e tudo. Puxa vida! Para que isso? Cada um deve saber de si, não sei. A gente conversou algumas vezes assim, sobre esses aspectos que a pessoa ela se acostuma a ter prazer em odiar e o ódio passa a ser uma brincadeira e começa a fazer parte do dia a dia, né? E como se fosse um alimento qualquer que você come ao longo do dia. Sim. Que daí você respira, você come alimento sólido e você recebe a luz pelos olhos e pela pele. São as três fontes, né, de produção de energia, que depois vai criar o quarto, que daí vai criar a matéria mental, aquela coisa toda. Da mesma maneira, se cria um conglomerado de ódios entrelaçados, que eles se acostumam a ser alimentados todos os dias, como se fosse uma matilha de cães, sabe? E aí, quando não tem alimento, ele vai buscar. Ele vai tentar criar uma ambiência para que o alimento se faça, né? Aí, o que chama de egrégora, ou egrégora do mal, ele revira o astral, assim, até as tuas memórias, tuas lembranças mais esquecidas, para que aquilo se transforme em revolta, revolta em antipatia, antipatia pela razão da dor antiga,
e tu vai tentar projetar em alguém e cria uma maia, né, um teatro, e no final das contas é só necessidade de produzir um ódio, produzir um mal para alimentar e manter acesa aquela parcela que foi digerida conscientemente pela pessoa. Então, eu que vivo nas redes sociais, né, em função da comunidade Vida Inteligente, do meu próprio perfil, tudo, então todos os dias eu sou bombardeado com uma série de coisas que eu evito, passe isso aqui para o maior número de pessoas, isso aqui, assim. E muitas pessoas fazem isso na inocência, sem saber que estão fomentando ou alimentando o que você acabou de dizer, trazendo para frente, trazendo adiante, sem passar pelas 3 peneiras de Sócrates, né? Dizendo, sem filtrar o que está passando e causando essas coisas dentro do livre-arbítrio delas. Mas eu acho que, conforme vai passando o tempo, desse espaço-tempo que a gente, enquanto está encarnado nesse corpo físico, está limitado, né? Porque quer queira ou quer não, nós vivemos de relógio, desses dias de 24 horas, nós procuramos tentar manter essa coisa num nível ainda controlável, para que a gente não fique pior do que a gente se encontra hoje, que a gente tem que estar equilibrado no meio do caos, você tem que ter tudo isso aqui que a gente fala, nós temos que exercer isso na prática. Então, Jorge... É como assim... Então, a divindade, ela deposita em você as maiores esperanças, né? Em você, em mim, em você, em todos nós, né? Esperança de quê? De que aquelas nidanas de berço, quer dizer, que as tendências positivas que cada um traz, que elas floresçam, né? E se expandam e sublimem as nidanas, as tendências negativas, para que daí então a Atman, que é a consciência, ela consiga transformar a matéria a tal ponto que a alma se transforme em perenidade e então adquira realmente o conceito da individualidade. Nesse processo de busca, de chegar nessa compreensão e nessa visão, cabe a cada um de nós manter aquela parte divina que é inata, intocada, intocável. Então nós vamos transitar por esse mundo complexo, com ruído, com chuva, do ponto de vista astral, né? Mas aí cada um de nós tem que funcionar como se fosse uma arca, assim, impenetrável, né? Para que daí, no momento certo, quando a humanidade mais estiver necessitando, então a gente se abre e dá o exemplo para a humanidade, mostra que isso existe, que isso é possível. Então você tem que se manter incólume, porque a humanidade vai precisar. Mas é interessante, ainda essa semana eu estava conversando... Esse é o conceito da Arca da Aliança, sabe? Que é manter ali o acordo entre o homem e Deus, né? Para que isso resgate a própria humanidade e resgate a própria divindade caída também, né? Então isso não pode ser conspurcado, né? Aquilo que a gente conversa assim, se o tempo todo tiver desabado e tiver uma coluna de pé, eu estou ajudando a segurar. Dane-se. Sim. Dane-se. Esse que é, né? Então, assim, aí não interessa se daí hoje as pessoas se divertem odiando, se nosso país está sob ataque, né? Sob ataque astral, né? De uma desconstrução da nossa nação. Claro. Não importa, né? A gente não vai fazer o jogo dos que odeiam, porque isso em nada contribui. Porque quando você vai odiar os que odeiam, você perdeu porque você fortaleceu o ódio, e você não é o ódio, né? Você representa o bem, o bom, o belo. Então você jamais vai poder lutar contra o mal com as armas do mal. Aí você deixou de lutar e você se uniu ao inimigo. Dentro disso que nós vamos conversar, hoje já estamos conversando liberdade de escolha, livre-arbítrio, mas eu estava conversando ainda essa semana, que o que é mais difícil aqui, para o Jorge e para mim pelo menos, de santo eu não tenho nada, hein? Não estou querendo me colocar diferente de ninguém, mas eu sou seletivo. Hoje, já disse diversas vezes, o Jorge também, eu prefiro ficar quieto do que jogar a conversa fora.
não me satisfaz. Então, só quando você encontra alguém que você possa conversar alguma coisa que te preencha, né, que você possa, aí é gostoso. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando exatamente do desconhecimento que a gente tem de nós próprios. Então, você está falando que você está caindo o único negócio que está de pé, você tem que segurar independentemente de como você está. Né? Esse que é o negócio. Então, nós temos, estamos conversando sobre, nós temos tipos de reações que a gente desconhece que tinha. Às vezes você se vê fazendo um gesto ou tendo uma reação, você fala, nossa, esse sou eu? Claro que é você. Claro que é você, mas a gente desconhecia isso. Então, você ficar imune, vamos dizer, tentar ficar alheio a isso, a observar o que está acontecendo sem se envolver, e controlando as suas nidanas, vamos dizer, não é um negócio fácil. Envolvido nós estamos, né? Porque todos nós trabalhamos para proteger o nosso país. A vigilância nos sentidos... Perfeitamente, perfeitamente. Porque assim, é que tem hora que daí não adianta você falar, porque na verdade ninguém quer ouvir. Não, falou tudo agora. Então é bom ficar em silêncio, no momento em que daí você vê que aquilo que você for falar possa ter algum efeito, alguém possa parar um instantinho para ouvir, então aí é justo, porque senão é injusto contigo, porque você vai falar, vai se desgastar e se revoltar, porque ninguém te deu atenção. Daí vem a questão do livre-arbítrio, que você tem que entender que a pessoa ela tem o direito de estar praticando um erro profundo, e você vê que ela está praticando um erro profundo, assim, ela está afogada na mais suprema ignorância. É um direito que ele assiste. Aí é que está. Isso que é bacana direito, você dizer isso. É um direito que ele assiste. É um direito, e aí, realmente. O que nos cabe? 99% estão querendo ver o circo pegar fogo, fechar a porta e chutar o pau da barraca para que morra todo mundo. Assim, ver a coisa desabada, destruir nossa nação. Tudo bem, a gente está lutando, fazendo o possível, cada um de nós, segurando a última coluna do templo. Coração parou, você tomba, você já não sabe mais se a última coluna tombou ou não, só você tem uma certeza. Você não está protegendo fisicamente aquilo que você protegia em vida, mas está protegendo com a tua alma, no astral, no entorno, ainda dando embate e tentando influenciar com vibrações positivas aqueles os quais ainda estejam em corpo físico. Isso é vida de adepto, isso é vida de iniciado. Entende? Agora, se conspurcar pela revolta, jamais, porque daí você perdeu, não adianta. Você disse alguma coisa que me chamou a atenção agora. Você falou de livre-arbítrio. Vamos começar, não interessa de que parte. Sim, a gente não começamos ainda, mas... Não, estamos falando sobre livre-arbítrio. Faz parte tudo é livre-arbítrio. Assunto, liberdade de escolha. Eu mantenho o livre-arbítrio depois que eu saio daqui? Não. Hã? Não. Então, sei que você falou aí. Isso é uma das grandes dificuldades. Você falou, eu estando do lado de lá? Vamos chamar de lado de lá, vai? Mas como é que eu posso estar zelando? A minha alma pode estar segurando o pilar. Mas aí é que tá. É que assim, a morte ela é construída em vida. Então, se você tem consciência do que você está fazendo, a morte ela não priva ninguém de nada e não dá nada a ninguém. A morte não torna ninguém bom nem ninguém ruim. A morte ela não sublima o mal, nem transforma mal em bem, nem bem em mal, não faz nada. Tá. A pessoa continua exatamente como ela era, não é? Só que daí agora sem mais gerar, sem ser geradora, ela não tem mais causas, ela trabalha as consequências do que ela tem feito. Ela não é mais causadora agora. E se você não tem consciência na vida, a forma como você vai levar o teu dia a dia na morte é como você leva o teu sonho. Entendi, tá. Como é que é o teu sonho? Louco completamente, você não consegue controlar, sonha o que quer, você quer fazer uma coisa, mas não consegue, está andando em direção ao precipício, não consegue parar, é um período de sobressalto. Se prepara porque essa é a tua morte. Tá. Em vida, você não vai em direção ao precipício porque você atravessa para o lado de cada rua, porque do lado de lá tem um cão bravo. Então, isso é uma faceta simplista do que seria livre-arbítrio. Na morte já não tem. Não tem? Não tem. Tá. O livre-arbítrio é uma característica enquanto você está em corpo físico, digamos assim. Sim, porque ele tem a ver, no nosso caso... A escolha, eu só posso escolher enquanto eu estiver aqui, porque quando eu não estou sem corpo, eu não escolho nada. O que você vai fazer depois morreu, aí você vai
é se haver com as coisas as quais você criou. Você falou agora um pouquinho sobre vigilância dos sentidos, né? Sim. Tem 100% a ver com o livre-arbítrio, é uma coisa muito importante que você tenha falado, porque daí o homem, então, bom, primeiro que assim, o livre-arbítrio, ele nasce com a individualização. Então, quando se cria um indivíduo, né, Tá. passa a ter a questão do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele existe não no astral, né, mas cosmicamente ele é um fato, ele é uma lei universal. Sério? É uma lei É universal. uma lei universal. Olha aí, ó. Não, vou cursar uma coisa bem interessante. Tá. Né? Então, o indivíduo, né, é o homem. Então, quando e eu estou falando da individualidade, não da personalidade. Tá. A persona é aquilo através do qual ecoa o som da individualidade. Então, o Jorge é a personalidade que verbaliza aquilo que emana da individualidade, que sou eu. Quem sou eu? Não sei. Sei. Certo. Não sei, né? A individualidade, então, ela tem o livre-arbítrio, né? E o poder de criar mentalmente. Isso como um preâmbulo do que a gente vai conversar, só por conta do que você falou de vigilância dos sentidos. Então, você imagina o universo como se ele fosse só um breve pensamento do imanifestado. O imanifestado pensou e criou o universo. E o universo está se transformando, né? E aí, então, uma unidade dentro desse contexto somos nós enquanto individualidades em evolução. E aí eu tenho, então, o livre-arbítrio e o poder de criar mentalmente. O que eu crio mentalmente? Conhecimento, emoção, derivada de instinto. Então, eu consigo criar. E esse poder de criar, e a gente já conversou, a gente cria fisicamente, né? Que são aqueles elementais que a gente cria em todos os planos, do mental, do astral, do vital, as coisas assim, né? E quando eu crio a coisa mentalmente, aí entra em ação uma tônica do que seria a natureza elemental, que a natureza, através dos seus elementais, primeiro, segundo e terceiro reino que compõem cada um de nós, e os externos também, a natureza ela tem inteligência perfeita, né? Então o fígado sabe o que fazer, o cálcio sabe o que fazer, o fósforo, o ferro, qualquer elemento, a respiração, o prana, um conglomerado de inteligências aprimoradíssimas. Nossa. Então a natureza, todos os reinos externos e internos, tem inteligência perfeita para o seu plano, mas não tem livre-arbítrio. Tanto é que o que é o elemental? Ele é bom ou ele é mau? O externo? Não sei, ele é o que ele é. Um elemental interno do teu plano astral, do teu mundo das emoções, ele é bom ou ele é ruim? Não sei, foi você que criou. Né? Então a natureza, ela não tem livre-arbítrio, mas tem inteligência. Então ela não consegue transformar nem bem em mal, nem mal em bem, não é? E não consegue transformar criação espontânea em criação intencional. Então, assim, você foi criar intencionalmente, quer dizer, eu vou parar e vou meditar para a paz no mundo. Criação intencional de alta densidade, né, que se propaga no mundo inteiro. Ou estou andando no trânsito e briguei. Criação temporal espontânea, né? Uma tem por alma o mal, que é a briga. A outra tem por alma o bem, que é a fraternidade. E ela é o que ela é. E ela vai cumprir o seu desígnio para o que ela foi criada. Então o ser humano, ele passa a vida inteira usando o poder de criar no invisível, cria seres o tempo inteiro, sim, né? Usando o livre-arbítrio. E isso tudo vai compor o que é para ele destino, livre-arbítrio, determinismo, karma, tudo você está falando em por isso, destino. Destino existe ou não? Perfeitamente. Como perfeitamente? Vamos conversar agora. Tá, perfeito. Então, só daí, Sim, esse comentário foi por conta do que você falou. De vigilância dos sentidos. Que expressão que Dona Helena Jefferson de Souza, fundadora da Sociedade Brasileira de Eubiose, ela sempre chamava a atenção dos discípulos para a vigilância dos sentidos, porque é isso, é o livre-arbítrio com o poder de criar. Você está
preenchendo o universo a cada segundo da tua vida com uma miríade de seres que tem por alma aquilo que você engendrou, ou bons ou ruins. Então você passa a vida inteira criando deuses e demônios, que vão depois contribuir, né, para formar os mundos nos quais a própria humanidade vive. O conglomerado disso, atrelado ao seu Criador, é que passa então a interferir na liberdade, no livre-arbítrio, no karma, no determinismo, no destino, que a gente vai conversar agora. Tá. Livre-arbítrio, que você falou, me chamou a atenção isso aí que você falou hoje. Vamos começar por aí, sei lá se é por aí ou não. Livre-arbítrio é uma lei universal? Uma lei universal? Assim como é o karma. Tá, mas o karma a gente Vou explicar. Estamos acostumados aí a ouvir falar de karma, de dharma. Agora, livre-arbítrio como lei universal, para mim é uma surpresa. Vou conversar. Então, a primeira etimologia, o arbítrio é o arbitrium, que é a capacidade de julgar e decidir. Sim. Você, é a tua autonomia de julgar por A ou por B. Isso é o arbitrium, é o arbítrio. Eu vou explorar bem isso aí hoje. Sim, o livre-arbítrio é você decidir o que você quer. Inclusive, a gente pode conversar a questão da liberdade de cada um, né? A liberdade, ela existe, mas não é exatamente como a gente pensa. Isso que eu ia dizer para você. Esse livre-arbítrio é livre-arbítrio de Araque, porque não tem. Ele vai até onde a lei quer. O teu livre-arbítrio vai onde a lei quer. Tem uma coisa que é muito interessante, que assim, o indivíduo ele pode usar o livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal. É competência dele, Sim. é um poder que ele Sim. tem, né? De decidir se ele faz o bem ou o mal. Só que daí esse poder de decidir para fazer o bem ou o mal tem que ser equilibrado com o dever de fazer o bem ou o mal, né? Então, o professor diz assim, né, que é o livre-arbítrio outorga o poder de fazer o bem ou o mal, o qual é diferente do dever de fazer o bem ou o mal. O andar nesse caminho é como andar no fio de uma navalha, né? E o ser humano, ele é assim, grego, uma analogia que você pode colocar, assim, você tem do teu lado esquerdo o mal ou um demônio, né, se você quiser, e do lado direito você tem o bem ou um anjo, se você quiser. Diabinho e anjinho. E o fiel da balança é o livre-arbítrio, né? E o equilíbrio entre o bem e o mal, usando o livre-arbítrio, esse é que é o mistério. E só através da compreensão desse mistério é que se chega nos justus et perfectus. O justo e perfeito, ele só vem do uso adequado do livre-arbítrio para equilibrar o bem e o mal, né? Porque o bem e o mal, ele antecede a própria criação do indivíduo, faz parte. Quando o indivíduo nasce, ele nasce com nidana e skanda. E nidana são as tendências negativas e skandas as positivas. Então, nele já existe, né, esse embate que vai acontecer, e também o poder do livre-arbítrio. Posso fazer uma parte? Sim. Se você disser que eu saí muito, aí você não responde. No primeiro nascimento, olha a encrenca, primeiro nascimento só tinha escandas, né? De onde surgiram as nidanas? Como é que as nidanas foram? Os primeiros seres que vieram para cá, sei lá como é que foram criados, como é que aconteceu tudo isso aqui, como é que aconteceu essas... Se há o livre-arbítrio, vamos dizer assim, eu não poderia vir aqui. Eu estou tendo a oportunidade de vir aqui, eu sei lá de onde a gente vem, e me botaram aqui na Terra, eu estou zero bala. Não, é uma pergunta que procede, é que o livre-arbítrio, ele só vem, eu falei agora um pouquinho, com a individualização. A individualização é o ahankara, o eu sou. Isso. Então, enquanto não existia um nível de consciência, enquanto você não tinha o ser humano numa compleição, onde tivesse o sistema cérebro-espinhal da forma como hoje, enquanto não tivesse sido dado a ele o poder da criação mental, enquanto não tivesse ele que tratar com a questão da separação de prana, criando o conceito de masculino e feminino, até então o livre-arbítrio era desnecessário. Por quê? Porque ele era dirigido de cima. Tá.
né? Então, ele era como se fosse uma alma-grupo. Então, nada é cobrado porque nada é dado. No momento em que te é dado o poder de decidir entre bem e mal, então você passa a ser cobrado, né? E aí, no momento que você tem a primeira decisão de bem e mal, então é engendrado o primeiro ser humano, aí como ele é o primeiro, o que ele tem? Ele tem o que ele herdou do pai e da mãe dele. Que pai e mãe? As hierarquias que o criaram. Então, agora eu vou até usar um termo aqui. Então, esta história das religiões, de que existiu um pecado original, tem fundamento, só que não é do jeito que eles falam. Não, uma queda de hierarquia? Exatamente. Lógico. Então, o que quer dizer? Aconteceu alguma coisa lógico. que fez com que a gente hoje tivesse que estar trabalhando. Perfeitamente. O que tá aí, ó. Não, lógico. Então, existiu uma queda de hierarquia, existiu um não proferido cosmicamente, e até em função disso, foi dado ao ser humano uma capacidade mental, essa que eu falei agora um pouquinho, da criação mental, que estava previsto para ele receber só no 5º universo. Tá. Então, esse saque contra o futuro, esse aprestamento, que é o responsável pelas irresponsabilidades. Porque você dá para alguém despreparado um poder o qual ele não sabe usar. Então, eu não sei, um dia eu não sei se nós vamos poder falar sobre isso, você pode responder agora. Então, esse tão manipulado pecado original, ele tem uma história verdadeira, tem uma fundamentação. Mas não da forma como é colocado. Não, claro que não, mas isso que eu estou falando. Nós vamos poder falar sobre porque um dia não existe isso, o conceito de pecado, né? Não, é claro que não. Não falaremos, porque daí isso implica falar em antropogênese, em planetários, coisas assim, que daí não teria sentido falar isso fora de um ambiente de iniciação, né? Agora, a iniciação, mesmo nos primeiros passos, primeiros graus de preparação, ela dá essa compreensão do que foi exatamente essa queda cósmica, então, as hierarquias. Então você pode ter suas respostas. E qual é o impacto disso numa hoje. Escola iniciante. Lógico. Tá bom, vamos seguir. Vamos seguir. Então, assim que vem. Então, não existe acaso, né? A gente esquece acaso. Existe uma lei da causalidade. Isso. Não existe vazio. Naquam vácuum ou nenaquam vácuum, né? Sim. E não tem nada fora do que a gente consiga conceber como matéria universal ou consciência universal que não esteja diretamente entrelaçada entre si, do mais elevado ao mais denso, né? Tanto é que a matéria é o espírito cristalizado e o espírito é a matéria sublimada, né? Os dois se entrelaçam no momento atual, eles se entrelaçam no ser humano, a matéria mais densa, mais grosseira, né? E o espírito mais elevado tem o ser humano como anfiteatro, né? Como palco, né? Isso que acontece hoje. Então, tudo que rege a vida é um conjunto de inteligências, um conjunto de hierarquias, um conjunto de seres, se se queira chamar assim, que se expressa em um nome, em uma hierarquia que a gente pode chamar de Manu. Então, Manu seria aquele que detém, é o conglomerado de inteligências que detém todo o conhecimento da vida universal. É um conglomerado de inteligências. Tá, isso é importante fixar. Sempre é uma hierarquia. Um conglomerado é uma hierarquia, ela pode se antropomorfizar ou não, temporariamente, para uma função específica, mas ela detém toda a compreensão e o poder da criação cósmica, do planeta até a planta, por exemplo. Quer dizer, eu me antropomorfizo, mas eu represento uma hierarquia. Eu sou a hierarquia atuando aqui. Perfeitamente. É isso, perfeitamente. Né? Okay. Você é um plano inteiro de consciência. Perfeito. E sempre assim, é sempre uma pirâmide invertida. Tudo isso aqui vem e toma a forma... Então eu não sou eu sou a hierarquia. Perfeitamente. Por isso que não existe a relação de 1 para 1. Ok. Tá. Né? Então, ficou bem claro. Quem é o grego? Não sei. Pertence a qual conglomerado? Não imagino. Então, sempre uma pirâmide de cabeça para baixo. Ótimo, né? ótimo a gente falar sobre isso. Isso é Manu. Da mesma forma como o conceito de vida, então, ele é um conglomerado que daí pode ser expresso pelo termo Manu.
todo o conceito de morte, ou de cessação da existência, ou de mudança de estado, ou de volta ao estado original, ou de mudança de plano, ou que nome a gente queira dar, esse conglomerado de inteligências que se ocupa de desmontar, né, ou desestruturar as matérias em todos os planos, do universo até a pedra, né? Então, ele é representado por um nome que se chama Yama. Então, Yama é o Deus universal do que seria a morte, né? É a inteligência do que seria a morte. E que rege hoje no nosso plano tudo o que acontece com os vivos quando passa por esse processo e as almas depois em que plano, em que mundo, o que, para onde e tal. Yama se encaminha, se encarrega. Esses termos aí que são usados aí, principalmente nas séries da SBE, Yama, Karuna, Astarô, de onde derivam esses termos? Disso que eu estou te falando. Disso, tá. Então, a Augusta e Soberana Ordem do Santo Graal, que tem como face externa a Sociedade Brasileira de Obiose, ela tem 4 graus de preparação para que o ser humano seja aceito como irmão maior. Esses 4 graus de preparação representam essas 4 potestades que regulam todo o quadro. Manu, Yama, Karuna e Astaroth. E uma série preparatória para que o discípulo se prepare para sobreviver à iniciação, simbolicamente, é o que seria o peregrino. Bom, então, Yama representa a morte, né? Toda a questão da busca pelo equilíbrio universal, não só para o ser humano, para todos os seres vivos, né? Tudo que se manifesta na matéria, né? Em escala, todos eles estão sujeitos a uma força que tende a buscar Dharma, que seria o equilíbrio. Essa força que tende a buscar Dharma, que é essa força que vai fazer com que aconteça, é como se fosse a lei de ação e reação, como tem a lei de Newton, acho que é a 4ª lei de Newton, que toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo e sentido contrário, que é a lei de ação e reação, é uma expressão humana ou física, porque seria uma das faces do karma. Sim. Né? Então, da mesma forma, quem regula, né, as questões kármicas dos indivíduos, das raças, dos povos, das nações, dos planetas, dos sistemas, da galáxia, é um conglomerado de inteligências que, nesse momento evolucional, atende pelo nome de Karuna, né? Ou Deus Karuna, ou se quiser, Raja Karman ou Raja Karma, né? Esse é o nome desse conglomerado de inteligências que regula o karma. Então, vida, morte, karma. E tem um conglomerado de inteligências que regula todo o poder dado aos seres, não só aos seres humanos, né, de poder decidir o que fazer, considerando o conceito de bem e mal nesse momento evolucional, porque o conceito de bem e mal ele é característico só de agora. Sim. Antes ele era diferente e depois vai ser diferente. Então, todo esse conglomerado baseado no que a gente chama de livre-arbítrio, que é uma lei universal, atende pelo nome de Astarô. Então, a potestade, as inteligências organizadas, antropomorfizadas nesse plano, que atendem e regulam todo o livre-arbítrio, se chama Astarô. Olha que interessante. Vida, morte, karma e livre-arbítrio. Na ascendência, livre-arbítrio está acima do karma. E sabe por quê? Porque é o livre-arbítrio que gera, o uso do livre-arbítrio é que gera o karma. Tem lógica, né? Claro. Porque se não fosse dado o livre-arbítrio aos seres nesse atual estágio de evolução, não existiria o não cósmico, não existiria as batalhas entre hierarquias, não existiria o mal humano, a mentira, o ódio, a guerra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não existiriam. Por quê? Porque não existiria livre-arbítrio. Se não há o livre-arbítrio, o que prepondera é o bem e o mal em um jogo harmônico, onde bem e mal não existem e concorre para uma única e perfeita coisa, que é o equilíbrio. Né? Você falou, vamos voltar num lugar ali. Você falou em livre-arbítrio, naquele ponto que nós falamos, que eu falei que livre-arbítrio, no fundo, ele, entre aspas, o livre-arbítrio, né? Porque chega num ponto que você deixa de ter livre-arbítrio, né?
E você falou aí, que eu acho que dá explicação, que até hoje eu não entendi. Eu sei que existe, mas não tenho entendimento ainda. Quer dizer, eu quero dizer que o livre-arbítrio ele é relativo. Né? Ele pode ser uma lei universal, mas carece de algumas coisas para você, para ela se perfeitamente. Então, aí você falou, só para complementar aqui para você poder responder, você falou que livre-arbítrio tinha alguma coisa que estava coligada com dever. E talvez em função disso ele sem não tivesse. Dúvida, então, por favor, esclareça esse aspecto aí. Porque o livre-arbítrio é o poder de você fazer o bem e o mal, que deveria se submeter ao dever de você fazer o bem e o mal. Porque se você daí tem o poder de fazer o mal, mas você vai e faz o bem, isso é o uso adequado do livre-arbítrio. Se você tem o poder de fazer o bem e o mal e você vai e faz o mal, isso é o uso inadequado do livre-arbítrio e gera um desnível, né? E esse desnível é o karma, né? E aí, uma vez gerado o karma, o livre-arbítrio não interfere, né? Aí esse karma vai ter que ser resgatado. De que maneira vai ser resgatado? Aí no resgate, veja como é interessante, é que o homem usa a lei. Veja, isso é uma frase muito legal. Vai. O homem usa a lei para quebrar a lei e busca o refúgio da lei para retornar à lei. Então, você pode usar o livre-arbítrio para gerar o karma e no usufruto do karma, então você vai tomar a decisão de fazer A ou B, você toma a decisão de fazer o correto e em fazendo o correto sob o jugo do karma, você tende a voltar ao ambiente de fora do karma, porque você resolveu usando adequadamente o livre-arbítrio. É uma mecânica interessante. É interessante, né? Para muita gente ficar pensando aqui, porque tem muitas... A gente deixa de fazer muitas coisas que a gente queria fazer. A gente poderia até fazer, lógico, ter condições de fazer, lógico, mas a gente não faz porque tem alguma coisa superior a essa tal vontade, esse livre-arbítrio, que não... Que te diz, você tem que estar aqui. exemplo comum que está ao alcance das pessoas hoje. Então, a internet tem um dado que, primeira vez que eu vi, eu achei chocante, e não sei se vale agora, mas assim, 80 e poucos % dos acessos de internet em determinado momento eram conteúdos eróticos ou pornográficos. Sim. Já ouvi falar sobre isso. Vamos fazer de conta que seja isso, né? Hoje já não sei mais. Pois é, mas vamos fazer de conta. Então você tem acesso via o teu computador, né, a um conteúdo que você vai estudar ou a um conteúdo degradante. Uma maneira mais simples de exemplificar o que é o livre-arbítrio. Você vai ceder a ter um instinto mais grosseiro, mais grotesco, que seria a erotização, e não é o sexo. Né? Sexo é uma função cósmica. Sim, erotização. Erotização, ou o sexo como prazer, ou fazer com que isso seja a tônica da vida, isso é um desvio de livre-arbítrio. Né? Então você vai, e aí o teu lazer, ao invés de ser você ler um bom livro, você vai pegar e assistir sobre aquilo. Então isso é uma maneira simplista de exemplificar o que seria o livre-arbítrio ao alcance de cada um. Você tem condição de enganar, e ninguém vai saber que você vai enganar, ou que você vai roubar, ou que você vai mentir. Aí você vai decidir se você vai enganar, mentir ou roubar, baseado no teu livre-arbítrio. Ah, mas ninguém vai saber. Não tem importância que ninguém vai saber. O fato está criado. Como a gente conversou agora há pouquinho, uma vez criado o fato, a natureza ela não consegue transformar. O agente criador é que vai ter que se dar conta daquilo. Sim, é o pai da criança. Exatamente. Então, você usou o livre-arbítrio para decidir por A ou por B? Ótimo. Está no teu direito, está no teu poder. Agora, ninguém escolhe por conta própria o que vai colher. Mas você plantou. Tá, aí nós entramos na... Então, obrigatoriamente, você faz o que você quiser na hora de plantar. Agora, você tem uma certeza. Só você vai colher aquele negócio. Tá, aí nós podemos pegar e entrar na questão do destino. Só que daí, antes de entrar na questão do destino, daí você não esquece de perguntar, mas eu queria falar de um complemento, porque tem uma tríade
Vamos lá. De forças cósmicas que cavalgam junto, que andam junto pelo universo. Vamos lá. Karma, Tá. livre-arbítrio e determinismo. Determinismo. É o que mais se aproxima do conceito de destino. O determinismo é assim, vamos supor, eu vivo em determinada nação e eu uso meu livre-arbítrio para fazer as coisas que tenham a ver com aquilo que afeta só a mim mesmo, né? É um poder que eu tenho, eu vou exercitar. No momento em que eu uso o meu livre-arbítrio para tomar atitudes, para praticar atos que prejudiquem não só a minha persona, mas prejudiquem a outra persona, daí eu fujo da área do livre-arbítrio e passo a contribuir para a área do determinismo. Então, eu estou prejudicando não só a mim, mas aquele conglomerado do qual eu faço parte, aquela nação da qual eu faço parte ou aquela raça da qual eu faço parte. Quando chega um ponto, Grego, em que 2/3 de determinado povo, ou um país, ou uma raça, eles usam o livre-arbítrio para atender ao mal, daí o livre-arbítrio ele se submete ao determinismo e aí passa a valer o karma do grupo. Aí a pessoa fala assim, puxa, mas eu sou tão boa, por que eu morri junto com todo mundo? Determinismo. É a vontade da maioria. Entende? Então, por isso que a gente... Mas isso é um baita lesa evolução. Mas é que assim, o determinismo ele não acontece por acaso. É quando 2/3 dos indivíduos daquele grupo evolucional, eles tendem a agir em desacordo com a lei. Eles criam uma ambiência... Então, em desacordo com a lei é o... Sem dúvida, sem dúvida. Ah, sim. É uma lesa evolução. Perfeitamente, eu entendi perfeitamente. Então, por exemplo, assim, vem o Buda para tentar restabelecer a lei para a humanidade. Vem Krishna, Apolônio de Tiana, Quetzalcoatl, Manco Capaco, Mamaoclo, os Menés, ou o Ram, ou o Kunaton, ou o Joshua Ben Pandira, ou o JHS, ou Osíris, qualquer um vem para tentar restabelecer a lei para a humanidade, né? Ou um conjunto de adeptos vem para gerar um determinado influxo evolucional. E aí esse iniciado, esse adepto, esse bodhisattva, esse Buda, qualquer que seja, né? Ele começa a trabalhar e a única maneira dele tentar reverter aquele processo para aquela raça é fazer com que a maioria compreenda, né? Assim, com pelo menos mais de 1/3 compreenda. Quando então ele começa a propagar a verdade, né? O esclarecimento, resolver a cegueira, né? Dar embate à ignorância, e a maioria desse povo então entende aquela lei Dharma, aquela expressão de lei, como um caminho bom a seguir, daí o livre-arbítrio individual, comandado pelo livre-arbítrio do Buda, do Krishna, do Jesus, do Orfeu, do Apolônio, do Amenófis IV Kunaton, ele passa a ser o determinante para o povo. E aí, então vem uma idade de ouro e o povo se ilumina, a nação se ilumina, a paz se faz, a fraternidade. Quando ele tenta, né, e não consegue, então aí a determinante para aquele povo, para aquela raça, para aquele país, para aquela nação, passa a ser não a vontade daquela divindade, não a vontade daquele iluminado, daquele adepto, passa a ser a vontade da maioria e o povo sucumbe. Sacrifica a divindade e o povo sucumbe. Isso que é a vontade da maioria. Então, a vontade da maioria, quando baseada na ignorância, quando baseada no desconhecimento, no medo, no ódio, ela mata qualquer iniciativa de restabelecimento da lei. E esse é um grande risco pelo qual passa o nosso país hoje, estamos em 2018, que é a propagação do ódio enquanto lazer, a instigação do ódio ao seu irmão pela diferença política, a instigação do ódio ao seu irmão pelas suas opções quaisquer de vida, faz com que a prática do ódio chegue
a um limite Sim. muito complexo que compromete o próprio estado do nosso país como pátria do Avatara. Então, se ainda hoje o mundo não está numa conflagração generalizada, se ainda hoje o Brasil está andando, né, mas ainda não caído, então a gente pode ter certeza que o número de odiadores em nosso país, o número de praticantes, né, do mal consciente, o número de praticantes do livre-arbítrio caótico não chegou a 2/3. Acredito que não. Não, a gente tem a prova, porque senão Claro, o claro. Brasil hoje, né, estaria acabado enquanto nação, e o dia que isso acontecer com o Brasil, se segure mundo, porque daí a coisa vai ficar complexa. Mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Não, pode ser que sim, pode ser que não. Só que a gente nunca chegou a um estágio onde a prática do ódio fosse tão disseminada como a gente está vivendo hoje. Sem dúvida. Né? E isso para um país como o Brasil, que está sendo preparado desde o seu berço, né, para engendrar um povo pacífico e fraterno o suficiente para conviver com o Avatara, dirigindo o mundo, então é uma coisa assim, não prevista, né, e que a gente tem que dar conta de resolver. Agora, como a gente está conversando, não dá para resolver odiando quem odeia. Você tem que se manter, conforme você disse, a gente está conversando, com aquela arca preservada, né, onde você tem ali dentro os valores que permitiriam, assim, deu uma praga generalizada no campo, né, da tua lavoura, por exemplo, mas você tem uma caixa hermeticamente fechada, onde você tem um saco de semente que não tem nem contato com o ar, imune à praga. A praga por si se extinguiu, né? E veio uma tempestade e varreu aquela planície, como na Atlântida. Ou veio o fogo, fez uma queimada e varreu aquela planície, como na Lemúria, né? Aí o que você faz? O teu trabalho vai arar a terra, né? Vai esperar a natura oxigenar a terra, e aí você vai e abre a arca que está no teu coração, que é o equilíbrio entre o bem e o mal, né? E tira aquela semente e planta com a certeza de que aquela semente ela é intocada, não conspurcada, que dali nasce o quê? Um símile da divindade, que é aquilo que está guardado em você. Acredito nisso. Aí salva o país, salva a humanidade. Então, assim, enquanto existia um pequeno grupo que ainda tenha em si, em seu âmago, os valores do Avatar, os valores do bem, do bom e do belo, é a questão que a gente está conversando agora há pouquinho. Alguém ainda está segurando a última coluna do tempo. Se não existir, ai de ti, humanidade. Eu sei, isso aí tá... Aí é a questão do determinismo. Aí você falou do destino. Destino é um jogo entre liberdade, livre-arbítrio, determinismo e karma. Então, quando você usa a tua liberdade, que ela não existe liberdade integral, assim como não existe livre-arbítrio integral. Por quê? Isso é notório. Você vai nascer em uma nação. Se você nasceu em determinada nação, com determinado tipo físico, determinada raça, você está circunscrito por todas as lidanas que envolvem esse ambiente onde você escolheu. Sim. É como o peixinho, ele tem toda a liberdade para nadar para a esquerda, para a direita, para cima, para frente, para trás, para cima e para baixo, vírgula, dentro do aquário. É bem isso, né? Aí ali ele faz o que ele quer, né? Agora, quando ele não está no aquário e ele está na água, aí é outra história, né? É porque daí já se venceu a barreira do vidro, ou se descobriu que o aquário não tem tampa, que o aquário está no mar, e aquela coisa toda. Então, a liberdade que eu tenho, ela é total dentro da ambiência na qual o meu próprio karma me colocou. E quem construiu o meu karma? Todas as vezes que eu exercitei o meu livre-arbítrio. Quando? Todas as outras vezes que eu nasci. Agora, tem uma coisa assim. Então, o ser humano ele vai passar como conglomerado, comunidade, ele vai passar por 677 encarnações. Obrigatoriamente, no 388,5, que é metade, você tem que estar tendendo ao bem.
porque senão, ciclicamente acontecem os julgamentos, e isso é verdade também, existem. Né? Então, ciclicamente, aquela matéria que tende ao desnível, né, ela é desmanchada. Tende ao desnível consciente, ela é desmanchada. Esses são os julgamentos pelos quais passam a humanidade e todos os seres que sempre existiram e existirão. Então, isso aqui é o destino. O destino é aquilo que move a nação. Qual é o destino da minha nação? Não sei. Nessa nação prepondera o livre-arbítrio dos indivíduos, conscientemente para o bem, ou prepondera, ou a determinante é o determinismo para o mal, pelo mau uso do livre-arbítrio de cada indivíduo. O que acontece é que, assim, no mundo atual, a gente tem um incentivo ao ódio, ao lazer, ao descaso, à conspurcação da moral, da ética, dos bons costumes, a desconstrução do caráter. Por quê? Porque os meios de comunicação pertencem não só a conglomerados financeiros, porque isso não causaria muito mal, mas pertencem a conglomerados financeiros atrás dos quais tem uma religião. Todos eles têm por trás uma religião, né? E aí sim, aí quando uma religião domina a comunicação, domina o poder econômico, se cria aqueles falsos estados sociais de repúblicas conspurcadas ou o que seja, né, que são emporocracias, oligarquias conspurcadas, assim, aí não impera a lei, não impera o respeito, não impera a fraternidade, não impera o equilíbrio, né? E é hora dos ímpios. Só que ser mal é desgastante. Entre um grupo de pessoas de bem, aquele que quer fazer o mal, ele sempre tem que ser mais forte, porque ele tem que gritar mais alto, porque Sim, senão ele claro. some. Então, né, para que um país consiga buscar o equilíbrio, para que o livre-arbítrio seja colocado em prática conscientemente de maneira adequada e com a força que lhe compete para que a nação volte ao seu eixo, o bom ele tem que ser tão arrojado e tão forte quanto o mal é. Ou o pacífico ele tem que ter a voz tão alta quanto o beligerante tem. Só que ele vai pregar a paz, enquanto o outro prega a guerra. A paz pode ser pregada sem desperdício. A guerra só pode ser pregada através do exemplo. Então, por isso que o bem sempre vence o mal. Nada a declarar. Não, tá. Eu só queria uma pergunta assim. Você falou agora há pouco, e tem que aproveitar a oportunidade. Você falou do julgamento, né? Que julgamento é esse? Considerando sempre aquilo que muitas pessoas continuam me perguntando até hoje, desde a vez que você falou que não existe a paridade 1 para 1, e eu faço parte da minha mônada, né? Eu represento a minha mônada, como ficou bem claro aqui hoje, ficou claríssimo, demorou 13 anos, mas ficou claro hoje. Mas só fazer um parênteses, ou seja, que você é uma parte de um todo, mas mesmo assim você tem livre-arbítrio e karma individualizado, né? Então você pode gerar mais karma ou não. Inclusive, assim, porque você seja tulco de alguém, como é o caso, a gente sempre é tulco de alguém, a gente sempre está ligado a um, esse conjunto está ligado a um, que está ligado a um, até ligado a um único, que é quem, de onde emana tudo. Mas mesmo o tulco, ele tem livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal, para decidir por A ou por B. Por exemplo, você pega um anunciador, ele veio para anunciar um avatar, e aí ele vem com o poder do verbo para anunciar o avatar. Ele pode, usando o livre-arbítrio, praticar o verbo para anunciar o avatar, ou usar o livre-arbítrio, praticar o verbo para criar uma escola própria para ele. Sim, claro, claro. Isso é o livre-arbítrio, e simplifica bem o nível de poder que o indivíduo tem e o outorga a persona, a personalidade. Então a pergunta é, quem é que é julgado? Dizem, né, que se julgaram as religiões, se julgou a humanidade, etc, né? Mas isso é outro assunto. Né? Tá, e na questão mais inferior, assim, mais para baixo, assim. Hoje, por exemplo, eu e você passamos para o lado de lá, ou sei lá que outro lado. Nós vamos ser julgados quem? Jorge e Grego, mas nós representamos
uma mônada, tudo isso aqui. E aí? O julgamento é eu e você, mas eu faço parte daquilo lá. Eu represento um monte de coisa, eu tenho parte de toda a minha mônada aqui. Você tem 7 filhos, grego. Ah. E aí eles saem para... Assim, ó, cada um vai fazer uma viagem, né? E eles não têm maioridade. Cada um gastou determinada quantidade, ou fez a arruaça, ou fez o bem, ou fez o mal, ou foi neutro. O responsável sou eu. Pronto, você respondeu. Sempre você é o responsável. Até que teu filho atinja a maioridade, qual é que é a minha maioridade enquanto alma, né? É o dia em que Atman, agindo nos meus princípios inferiores, quer dizer, mente concreta, astral, vital, corpo físico, faça com que daí eu adquira tal influxo de consciência que a minha alma se individualiza, é a perenidade, é a imortalidade. Aí eu tenho a maioridade. Sim, mas ainda... Esse é um Crestus. Então, quer dizer, dentro das nossas mônadas, vamos dizer, ou dentro da nossa mônada, existe desenvolvimento dentro dela. Lógico. Ah, beleza. Não, a mônada em si, ela evolui por quê? Porque depende de todo mundo. Lógico. O resultado... As experiências de cada um são as experiências da mônada? Perfeitamente. Tá. E aí ela e mais um grupo estão ligados a uma superior. Essa é mais um grupo, a uma, até que chegue só em 7, esse 7 em 1, esse 1 em nada. Tá. Assim que funciona. Então Beleza. a gente tem essa questão do livre-arbítrio, ela é um poder dado a cada um, né? E você vai exercer da maneira como você quiser. Então, o que acontece, sim, se for assim, morri, como é que eu vou ser julgado? Manu, Yama, Karuna, Astarô e os anotadores, né? Que são os lípicas. Mas só que o lípica daí não é assim aquela hierarquia que está com um livro anotando cada vez que eu disse um palavrão, cada vez que eu chutei o cachorro na esquina, não. Isso é uma forma religiosa de ver a coisa, não é assim que funciona. É um conglomerado sempre é um conglomerado de inteligências, né, que faz com que a matéria igual se atraia, simili congregantur. Essa mecânica que faz com que daí aquilo que você gerou seja atraído para você mesmo na sequência, ou aquilo que você representa, isso é função do lípica. Então, lípica, Manu, Yama, Karuna e Astarô, coordenado sempre tem um coordenador, sempre tem. Então, é um conjunto de planetas, tem um regente. É um conjunto de seres de um planeta, tem o planetário. Um conjunto de planetários, tem um logos. Um conjunto não sei o quê, tem um. Então, sempre tem um regente. Então, o conjunto dessas anotações, né, é que vai fazer com que daí, nas existências seguintes, essa matéria seja engendrada para se plasmar, se caracterizar como tendências positivas ou negativas, para ser dado a ela uma direção para A ou para B, para o bem ou para o mal, por aquela consciência que consiga exercer o livre-arbítrio no plano mais denso da matéria, que é o gerador. Então se diz, inclusive, assim, que a divindade, né, a hierarquia imanifestada, ela não detém tanto poder quanto a hierarquia manifestada. Por quê? Porque ela não pode exercer o livre-arbítrio na amplitude que quem está na matéria consegue. Agora, e tem o lado contrário, como sempre tem. Então, a amplitude com que cada um de nós pode exercer o livre-arbítrio, aí propaga esse mal ou para minha persona, ou propaga o mal para minha família, para minha pátria, meu país, minha raça, para a humanidade, para o plano astral, para o mundo astral como um todo. Por quê? Porque foi dado a cada um o poder do livre-arbítrio e o poder de criar mentalmente em todos os planos. Como a gente está se deslocando pelo universo permanentemente a milhões de quilômetros por segundo, considerando a galáxia, considerando o sistema solar, então eu vou semeando toda a matéria universal com essas besteiras que eu crio todos os dias pelo mau uso do livre-arbítrio. Só que é o seguinte, eu vou ter que voltar para recolher. Isso é certo, porque uma vez colocado em prática o livre-arbítrio gerado o karma, quem fez tem que se curvar para resgatar, para pegar aquilo que semeou. Essa é uma lei, não tem jeito. Então é importante a gente deixar claro isso. Então,
o livre-arbítrio é uma lei cósmica tão relevante quanto a lei do karma, a lei da causa e efeito, a lei da reencarnação, essas coisas assim. O conjunto livre-arbítrio, o determinismo, a liberdade, o karma é que vão gerar o que a gente conceitou como destino. E todos esses fatores estão ao alcance de serem transformados pelo homem e são a razão do que a gente conceitou como vida, que é zerar a conta. Mais uma vez, reiterando o que o Jorge falou em programas anteriores, de que para que isso seja possível, nós temos que estar vivo assim, nesse estado que nós estamos aqui. Que depois que passou por lá de lá... Não, aí tem que esperar vir de novo, né? Então você tem 777 vezes, né? O que a gente tem que ter em conta, isso que é uma coisa muito importante, eu penso, é que daí a vida ela é um conglomerado, é um complexo de coisas e do qual a gente está vendo assim, o reflexo da ponta da pirâmide, né, que é o mundo da matéria, e aqui é o mais desorganizado, é o mais intenso, mas como é a ponta da pirâmide, a própria pirâmide está equilibrada nesse ponto agora, que é o ponto mais denso. Claro. Né? Nunca foi tão esculhambado quanto é agora, nunca mais vai ser tão esculhambado quanto é agora, mas também nunca foi dado tanto poder a uma hierarquia inconsciente, como é a nossa, como foi dado agora. Por isso que a coisa está assim, dessa maneira. Né? Mas nós não estamos sozinhos, a gente é parte de um processo, né? Só que tem muita gente dependendo do nosso trabalho para que a coisa flua permanentemente. Se chega a um ponto em que a humanidade inteira está subjugada, onde 2/3 da humanidade praticam o livre-arbítrio para o mal, aí então a divindade que se mantém alheia, ela adquire o direito da interferência. E aí, então, é a profecia do rei do mundo. Mas em termos globais, eu acho que os 2/3 são bem superiores. Assim, eu também penso, que assim, no caso do nosso país, da nossa nação, é uma nação pacífica, de pessoas amorosas, fraternas. O que acontece é o seguinte, é que a nossa nação ela é um continente. Então, eu acho que sei o que o Amazonas está pensando pela notícia que me chega do Amazonas. Se para mim dizem, olha, o Amazonas todo mundo odeia, eu não posso ir lá hoje e ver. Não, é mentira, aqui todo mundo é fraterno. Né? Aí eu estou no Amazonas, aí alguém vai e fala assim, olha, lá em Santa Catarina todo mundo odeia. Né? Aí se puxa, catarinense não devia fazer isso. Não, vou lá em Florianópolis para ver, vou em Santa Catarina. Não, pessoal fraterno, tranquilo. Né? Então eu não consigo ir todos os dias em todos os cantos do Brasil para ver. Sim, sem dúvida. Então, na verdade, quem nos domina hoje é quem vende a mentira, quem mídia. Propaga a mentira. A mídia, exatamente. Que o faz baseado em interesses, na minha opinião, não só econômicos, financeiros, mas religiosos. E isso é o caos em termos de evolução. Ciclicamente é natural porque todas as raças, né? Todos os povos, elas passam por um processo de dor e de crescimento, de apogeu, declínio e morte, como passa o ser humano, sem né? dúvida. Faz parte, né? Então, como agora a gente está no processo da morte do ciclo antigo, é natural que os que representam esse mal antigo da humanidade, eles façam de tudo para chamar a atenção e tentar dominar. Tentar sobreviver. Só que o número de pacíficos, né, e de pessoas de bem no Brasil é a quase totalidade. Né? E os que praticam o livre-arbítrio consciente para o mal, os que propagam o mal e feio, os que são contrários à evolução, os que são contrários ao novo ciclo, eles não são em número suficiente e eles vão se desgastar e entrar num processo de autofagia, né? E vão sumir. Eles sequer vão fazer parte da história dessa grande nação na qual a gente vive hoje. Eu acredito e é para isso que a gente trabalha. É isso aí. Dentro do nosso livre-arbítrio. Né? Perfeitamente, usando o nosso livre-arbítrio poderosamente. É isso aí. Gente, eu acho que esse é o programa para assistir 5, 6 vezes, hein? Eu vou fazê-lo aqui. Eu fico ouvindo o Jorge aqui, mas depois, quando a gente vai editar e tudo isso aqui e tal, gravar direitinho, aí eu fico ouvindo de novo. E quantas coisas novas. Jorge,
Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Ainda bem que você te agradeço por ter escolhido esse assunto, porque é muito relevante e pode contribuir para que algumas pessoas pensem sobre o seu dia a dia, e na medida em que você consegue ver que você é que exercita o poder do livre-arbítrio e decide fazer o bem ou o mal e compreende o processo, uma reflexão, você, é como se fosse uma vacina, você fica imune ao mal, porque você não trafega mais no mundo onde o mal habita. Isso. Deixa o mal num processo de autofagia. Vamos nos ocupar do mundo. Ignorá-lo, né? Não vamos alimentá-lo, né? Então, vamos viver no mundo que nos compete, que é o mundo do bem, do bom, do belo, é o mundo do bom dia, é o mundo que saudade, é o mundo tudo de bom para você, aqui, fique bem, fique em paz, boa caminhada. Sabe, é desejar realmente o bem ao outro. Quando você deseja realmente o bem ao outro, esse deva que você cria, potencializa, ele se propaga, né, no plano que lhe dá origem, transformando a tudo e a todos e contribuindo para que a gente assuma conscientemente, nesse momento da matéria, nesse momento da evolução cósmica, a hierarquia que nos compete. E aí a gente vai ver que a coisa é sensacional. Viu só? Isso aí, ó, tá vendo? Privilégio. Então, Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Grego. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.